Olá, turma! Hoje a nossa aula será sobre significação de palavras. Significação de palavras é aquele campo semântico onde vocês observam que há sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos e ainda assim um campo semântico que se observa muito em poemas, que são polissemias, ambiguidades e também hiponímia e hiperonímia. De agora em diante, vocês vão observar que os homônimos eles são utilizados de acordo com o contexto e podem mudar de acordo com a frase. Homônimos, nesses casos aí, vocês vão observar que eles podem ser identificados como homônimos perfeitos, homófonos ou homógrafos. O primeiro caso, são do verbo ser e são de ser sadio, nós temos aí grafias e pronúncias iguais. Quando há grafias e pronúncias iguais, a gente dá o nome de homônimo perfeito, porque há uma perfeição, tanto na pronúncia quanto na escrita. Quando se tem grafia diferente e pronúncias iguais, você vai observar que, se eu tenho a mesma pronúncia, eu vou chamar de homófono, porque fono vem de som. Então, cela de cadeia e cela de cavalo, mesmo que a escrita seja diferente, perceba que o som é o mesmo. Se o som é o mesmo, nós temos que observar que eles são homófonos. Celo e selo, grafias iguais, mas as pronúncias modificam. Então, selo de substantivo e selo de verbo. Observem aí que nós temos grafias iguais, homógrafos. Se é a mesma escrita e o som muda, a gente chama de homógrafo. Ainda assim, vocês vão observar que também tem homônimos aí, que podem ser classificados do mesmo jeito. Acento e acento, observando que a escrita é diferente. Se eu tenho a escrita diferente e é a mesma pronúncia, nós chamamos de homófono. Então, acento, sinal gráfico, e acento, lugar de sentar, eu tenho um homófono. Apressar, apressar, indicar preço e acelerar. Seção, ato de ceder. Seção ou secção, setor, parte. E seção, espaço de tempo. Tem que prestar atenção porque a escrita, ela está modificando, o sentido também. Senso, no sentido de estatística. Senso, no sentido de juízo. Coser, de costurar. E coser, de cozinhar. Empossar, de formar poças. E empossar, de dar posse. Taxa, prego. Taxa, valor. Então, percebam aí que a escrita e o sentido estão modificando. Os parônimos, vocês vão observar uma semelhança, porém, o sentido ele continua diferente. Muitas das vezes, a pronúncia, as pessoas confundem. A tarefa foi cumprida, de ser cumprida algo, com facilidade. Puxa, como a fila está comprida, grande. Então, vejam aí que a pronúncia e a grafia dessas palavras são semelhantes, porque muitas das vezes as pessoas confundem. Mas no seu campo semântico, elas não podem ser confundidas. Comprimento, medida. Cumprimento, saudação. Descrição, ato de descrever algo. Discrição é a qualidade de ser discreto. Eminente, ilustre. Iminente é algo que está para ocorrer. Flagrante, ato, evidente. Fragrante, perfumado. Infligir, aplicar. Infringir, desobedecer. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Percebam aí que os parônimos,
eles são diferentes, tanto no seu campo semântico quanto na escrita. Então, a gente percebeu que entre os homônimos e os parônimos, o valor semântico, ele muda. Então, o sentido muda. Vocês têm que prestar atenção que o contexto vai modificando, porque o campo semântico dele é vasto. Na tirinha, se observa também que, às vezes, as pessoas confundem certas palavras porque não têm um conhecimento dela. Por isso que é muito bom sempre recorrer ao dicionário, quando se tiver alguma dúvida. Eu te amo, gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei, não sabe? Não sei o que significa recíproco. Então, aí, ela não compreendeu, porque o campo semântico, questão vocabular dela, realmente precisava o quê? Ser melhor. Então, recíproco é quando algo é na mesma intensidade, ou seja, recíproco é o mesmo. Resumindo, o que pode se compreender de forma geral? Que os sinônimos são aquelas palavras que vocês vão utilizar no decorrer do texto para que não haja repetição de um vocabulário de forma desnecessária. Os antônimos são as oposições, são as palavras contrárias. Os homônimos, como vocês viram, vocês vão observar que há 3 classificações dele. Homógrafos, quando tem a grafia igual e a pronúncia diferente. Homófano, como tem o mesmo som e grafia diferente. E homônimo perfeito, mesmo som e mesma grafia. Já os parônimos, os significados são diferentes, a pronúncia e a escrita são parecidas. De forma resumida, isso aí é justamente o campo semântico das palavras de uma forma geral. Por isso que dá esse nome de significação. Diante dessa parte de ortografia, eu tenho notado muitos erros, principalmente quanto ao uso dos porquês. Só para recapitular, a gente vai reforçar um pouco nesta aula o uso deles. O porquê, quando separado, é em frases interrogativas, diretas ou indiretas. Vocês têm que observar. Por que ele sumiu? É uma pergunta direta. Pessoal, eu não sei por que ele sumiu. Observe que o porquê continuou separado, mesmo sendo uma pergunta indireta. Em substituir a expressão, você pode usar o pelo qual e as variações pelos quais. Observe, as ruas porque passamos eram sujas. As ruas pelas quais passamos eram sujas. Se tiver dúvida, é só fazer a substituição para saber se esse porquê é utilizado junto ou separado. O porquê junto em frases afirmativas e respostas. Não fui à festa porque choveu. Estou explicando o motivo. Vocês também podem fazer essa substituição. Por que? Separado e com acento no final das frases. Eles estão revoltados. Por quê? Ele não veio. Não sei por quê. Por que junto e com acento? Equivale a um substantivo. E observem aí no contexto que todos sabem o porquê de seu medo. O o, que é o artigo, nesse caso, como esse porquê equivale a um substantivo, eu vou ter presente um determinante. O artigo ele vai ter que estar presente para esse porquê ter esse valor, para que ele seja substantivado. De forma resumida, observem aí a dica. Porque junto é resposta. Porque separado é uma pergunta. Porque junto e com acento é o motivo. Porque no final da frase, que é separado e com acento. Praticando de forma fácil. Porque tem acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, veja que o contexto aí trouxe o uso dos porquês. Iniciou com pergunta, respondeu junto com porquê. Mas porque no final, porque aí é utilizado o acento.
E o porquê, observe que o artigo veio antes, por isso o porquê aí ele é substantivado. Então, gente, essa parte de ortografia é só para frisar que muitas pessoas ainda têm o hábito de errar, porque muitas das vezes não tem esse costume de revisar, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. E aí, na próxima aula, nós daremos continuidade reforçando esse assunto. Eu espero que todos tenham entendido e, mesmo não entendendo, tirem dúvida na aula que nós teremos na semana seguinte. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima aula.